E aí, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Na verdade, o primeiro podcast de 2021. Uhul! Meu nome é Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo. E esse é o podcast que vai te ajudar a conseguir um estágio foda. E também a gente vai te ajudar a performar em nível máximo para você se tornar um estagiário sênior pronto pro próximo passo. Uhul! Mas vamos falar sobre o episódio de hoje. O que a gente vai falar nesse primeiro episódio de 2021? É um episódio especial, hein? Primeiro do ano, inaugurando o ano, microfoninho novo e tal. Tamo chique, hein? Tamo chique. No episódio de hoje a gente vai falar de como traçar metas para você conseguir o seu estágio ou a sua efetivação em 2021. E também esse podcast vai ajudar a galera a construir metas também pra vida pessoal, né? Não precisa Exatamente. ser só pro estágio. E falando de meta, você cumpre suas metas, Ricardo? Cara, na real eu não tenho tanto hábito de criar metas, assim. Eu criei algumas metas em momentos decisivos da minha carreira, por exemplo. Então, eu tinha uma meta pra conseguir o meu estágio, eu tive uma meta pra minha efetivação, e também quando eu decidi sair da empresa, eu também tracei uma meta de, tipo, vou guardar tanto dinheiro até tal período, e a partir do momento que eu tiver essa grana, eu saio da empresa. E você teve a meta de conquistar o amor da sua vida, né? No caso, Tive, né? Beleza, eu tive essa meta também. Mas fazer essas metas pra mim foram muito importantes. E eu acho que é super importante a gente ter metas pra coisas relevantes que a gente quer atingir. E também, às vezes, algumas metas no âmbito pessoal, no âmbito social, profissional, são muito importantes. eu também sou bem que nem você. Eu não sou de ficar criando meta. Esse ano vou emagrecer 10 quilos. Até porque se eu emagrecer 10 quilos, Camilinha vai sumir. Desaparece. Pra Camilinha ficar magra, ela ainda tem que engordar uns 2 quilos. Mas eu também era dessa de criar mega metas, né? Metonas de, tipo, efetivar. Eu colocava metas, por exemplo. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui, é novo, eu fiz um total de 5 estágios. Muita gente se surpreende, até eu mesma me surpreendo com isso. Mas todo estágio que eu entrava, eu colocava uma metona de... Pô, eu me dou o prazo de 1 ano para ser efetivada. Se a empresa não tiver condições de efetivar o famoso budget, né? Não rolar, eu pulo fora. Eu sempre colocava isso, porque senão eu acabava me perdendo ali e minha carreira não ficava mais estratégica, né? Ficava o famoso deixa a vida me levar. Então eu sou do time desse que faz meta às vezes ali, dependendo do momento. É muito importante a gente traçar essas metas, porque de fato elas acabam sendo norteadores do que a gente vai fazer, do que a gente planeja fazer, mas muita gente traça metas do jeito errado. Até peguei um estudo aqui, ó, se liga. Esse estudo foi feito na Universidade de Scranton, não conheço esse lugar, nos Estados Unidos, e ele mostra que só 8% das pessoas de fato conseguem levar à frente as suas metas, as suas promessas de ano novo. E na real, acho que não é nem meta de ano novo, é justamente promessa, coisas que você fala que vai fazer no ano novo. E esse momento é super oportuno pra gente falar disso, né? Porque a maior parte da galera, quando tá virando o ano, e não sei porquê, porque o ano é um período de tempo que simplesmente é legal de você começar coisas novas, se replanejar pra coisas novas, mas na real você pode fazer isso em qualquer momento. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast no meio do ano, não tem problema, não é tarde demais pra você começar a traçar suas metas. Mas o que eu ia falar é que justamente as pessoas não conseguem atingir as suas resoluções de ano novo, justamente porque elas não sabem como transformar essas resoluções, essas vontades em metas, né? E a gente vai falar justamente disso hoje. Como que você pode transformar suas resoluções de ano novo? Como, por exemplo, muita gente fala, em 2021 eu vou guardar dinheiro, em 2021 eu vou emagrecer, em 2021 eu vou começar a ler, em 2021 eu vou conseguir um estágio. Mas, essas coisas não são metas. São só vontades, só convicções, só coisas que você quer. Resoluções de ano novo, nada mais do que isso. E o grande problema das metas não é nem iniciar. É isso que você tá falando, né? Não é iniciar. Porque muita gente chega em janeiro, putz, o seu objetivo, a sua meta ali é emagrecer 10 quilos em 2021. Chega em janeiro, nossa, é uma dieta linda, todo dia indo pra academia ali, só no final de semana, dando aquela relaxada pro corpo descansar. Então, o problema das metas não é iniciar, mas sim manter até o fim. E por quê, né? Justamente por causa disso. A maioria da galera coloca metas monstruosas, metas extravagantes, metas que, não faz sentido pra sua realidade, né? Eu conheço muita gente, muito amigo meu, a maioria, não sei porquê, né? A maioria da galera quer emagrecer no próximo ano, e no próximo ano, e no próximo ano, nunca emagrece de fato, né? Eu conheço muito amigo que coloca a meta de, ano que vem, todo dia eu vou correr 2 horas na academia.
ano que vem eu vou começar a ler 50 páginas de um livro diariamente, porque assim eu vou conseguir ler uma imensidão de livros. E qual o problema disso, né? Que essas são metonas. São metas que, você não tá fazendo elas serem atingíveis ao longo do seu tempo, não condizem com a sua realidade. E o problema disso, dessas metas extravagantes, monstruosas, é que, você precisa entender, você não vai realizar. Então, no podcast de hoje, a gente vai mostrar 2 coisas aqui pra galera parar de ficar criando essas metas monstruosas, essas metas inatingíveis pra, de fato, começar 2021 aí pronto pra se tornar um estagiário sênior, né? Que estagiário sênior faz metas e no final do dia cumpre todas elas. Exatamente. E, uma coisa que você falou aqui me chamou muita atenção, e até quando eu tava estudando pra pegar aqui o conteúdo desse podcast, eu pesquisei um negócio que eu acabei não anotando o dado, mas que falava justamente de que as pessoas que traçam essas resoluções de ano novo, elas começam no gás, começam treinando 2 horas por dia e tal, só que chega fevereiro, março, as pessoas já não fazem mais nada. Porque, justamente, começou num gás, só que isso não foi sustentado. E aí a gente já entra num primeiro ponto que eu acho super importante pra você, de fato, poder traçar uma meta, traçar um objetivo e alcançar ele, né? Não ser a pessoa que sempre tá querendo emagrecer, mas não emagrece. Sempre tá querendo ler, mas nunca lê um livro. Querer aquele estágio, mas não consegue. Exato. Pra você não ser essa pessoa que vive tentando, mas nunca consegue, o primeiro passo pra você definir, de fato, onde que você quer chegar e, de fato, chegar lá, é você ter um propósito pra aquilo, né? Você ter um porquê pra fazer as coisas. E, cara, tem um livro de um cara que eu também não lembro o nome. Eu vou começar a anotar as referências por pra favor, trazer Ricardo. aqui. Mas que esse cara, ele tava na Segunda Guerra, ele foi um prisioneiro de guerra. E ele era um sociólogo, um psicólogo e tal. E durante o período que ele tava preso lá nos campos de concentração, ele fez uma pesquisa que era justamente sobre o propósito. E ele viu que as pessoas que estavam presas e não tinham um propósito, elas suportavam muito menos aquele período ali dentro do campo de concentração. E as pessoas que imaginavam, tipo, projetavam, não, quando eu sair daqui, eu vou ver a minha família, quando eu sair daqui, eu vou escrever o meu livro, quando eu sair daqui, enfim, as pessoas que tinham um objetivo e almejavam aquele objetivo, aquele propósito pra sair do campo de concentração, tendiam muito mais a sobreviver, ficavam muito menos doentes, conseguiam lidar dentro das situações adversas. E as pessoas que não tinham esse objetivo, simplesmente desistiam, muitas se suicidavam, muitas acabavam ficando doentes e morriam, porque elas não tinham de fato um propósito pra continuar, pra superar aquela coisa. Então é aquilo, né? Quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. O porquê acaba sendo ali a gasolina, né? O combustível que você usa pra se nutrir, pra fazer você ter energia pra seguir no próximo dia. E muito bonito isso, né? Da Segunda Guerra Mundial, devia ser muito pesado. Se não tivesse um propósito... Teve muita gente, tem muita história famosa, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, da galera que teve um propósito. Sim, várias, Tô tentando várias. imaginar. Teve umas que você me contou também, que eu não... Tem um filme do Bellini, eu esqueci o nome do filme, que... A Lista de Auschwitz. Não, a Lista de Schindler, o filme. Viajou total. Não, um filme italiano, eu esqueci o nome. Mas que ele é até meio comédia. E, nossa, a gente tá viajando aqui. Mas que, tipo... Era uma família que era judia e tal, e a Alemanha invadiu e eles foram presos. Só que o filho do cara é pequenininho e o filho meio que não sabe que eles estão na guerra. E o pai vai fingindo que é um eu jogo sei. e que no final da guerra ele vai ganhar um tanque de guerra pra ele, porque o sonho do menino é ter um tanque de guerra. E aí ele passa todos os anos no campo de concentração, brincando e zoando com o filho dele, de que aquilo é todo um jogo, um desafio pra ele ganhar. E isso foi justamente o porquê do menino, né? O menino tava passando por aquele período todo porque ele tinha o propósito de ganhar o tanque de guerra dele. Então aqui a gente já começa com isso. A primeira coisa que você precisa fazer é ter um objetivo, ter um porquê, ter um propósito de você fazer qualquer coisa. Então, conseguir um estágio por conseguir, puta, legal, mas e aí? Ou o seu objetivo para conseguir um estágio é de fato ingressar no mercado de trabalho, é você construir a sua carreira, ou é só simplesmente quero um estágio, por exemplo? Essas coisas que a gente tem que começar a pensar para poder traçar as nossas metas. Perfeito. Então aqui a primeira coisa que você precisa fazer é ter um porquê por trás da sua meta. E quando eu falei lá das metas monstruosas e tal, às vezes as nossas metas são de fato grandes. Só que às vezes a meta é aquilo e ponto. Às vezes sua meta é o quê? Virar estagiário da Amazon. Para muitos, isso é uma meta monstruosa. Isso é uma meta muito difícil. Então, qual que é o primeiro passo para você começar a atingir suas metas? É dividir as metonas em metinhas.
É a mesma coisa, se a gente usar uma metáfora aqui, até uma frase também, tô que nem você, não tô anotando minhas frases, mas um cara falou assim: imagina que você tá num caminho e tem uma rocha que pesa 1 tonelada e você precisa ultrapassar, você precisa movimentar aquela rocha pra continuar o seu caminho. O que você, Ricardo, faria? É real aqui? O que É que real, é? não, tô perguntando sério. O que Ah, você faria? Uma rocha de 1 tonelada. Acho que eu já recebi um spoiler aqui da dica do que fazer. Cara, eu iria começar a quebrar a pedra em pedaços que eu pudesse aguentar, que eu pudesse carregar, e ia levando ela aos poucos pra algum outro lugar. Perfeito, você quebraria aquela rocha talvez em 50 pedaços de 20 quilos, que seria possível, seria atingível você movimentar e você seguiria seu caminho. Então, é isso que você precisa fazer com as suas metas. Você precisa dividir em metinhas, em mini metas. Após essa divisão de mini metas, vamos na real primeiro dar exemplos aqui, né? Do que é essa divisão de metonas e metinhas. Você quer exemplificar? Você quer fazer essas honras? Tá, vamos lá, joga aí alguma coisa, então. Joga uma metona. Estágio na Amazon. Beleza, eu quero estagiar na Amazon. Cara, a gente tem até o exemplo de uma amiga nossa, que ela virou analista na Amazon. Calma aí. Beijo, Gi. Beijo, Gi, tamo junto. E, meu, como que foi, né? Vamos contar um pouco da trajetória dela. Ela conseguiu ser analista na Amazon, ser efetivada na Amazon, que é um puta negócio inatingível. Só que, cara, se a gente pega aqui o bastidor dela, né? Porque a Amazon é o palco, mas vamos olhar um pouco pro bastidor. Pra ela, talvez, quando ela começou, era inatingível conseguir entrar na Amazon. Porque, primeiro, que a Amazon é muito difícil o processo de contratação. É a maior empresa, a empresa mais valiosa do mundo. Não é a Apple. Poxa, esses dias foi a Amazon. Passou? Eu acho que sim. Ah, caramba. Então, sim, é uma puta empresa e o processo pra entrar lá é muito difícil. E, cara, o que que acontece? Essa nossa amiga, né, ela não fazia a faculdade mais top. E muita gente já acha que é impossível entrar numa empresa foda porque você não faz uma faculdade top. Pra ela podia ser uma coisa um pouco inatingível porque ela não fazia uma puta faculdade, ela não fazia das top faculdades. Era uma faculdade boa, mas que não era reconhecida, que não tinha um nome muito grande no mercado. Então, muita gente às vezes não faz a melhor faculdade do mundo e já coloca essa barreira de que é impossível conseguir um super emprego e tal, justamente por causa da faculdade. Só que o que ela viu? Meu, pra ela crescer, talvez ela ainda não tivesse na mente dela que ela queria a Amazon, mas ela começou a trilhar um caminho pra isso. Então ela viu que o inglês era importante. Então ela decidiu fazer um intercâmbio. E não é que ela é super privilegiada, aí os pais dela deram um intercâmbio pra ela de mão beijada dia pra noite. Não, ela lutou pra conseguir aquele intercâmbio, né? Que é o que eu ia entrar agora. Tipo, os pais dela não tinham condições, os pais dela trabalhavam em fábrica e não tinham condições de pagar o intercâmbio pra ela. E o que ela fez? Ela falou, não, beleza, minha meta agora vai ser conseguir o intercâmbio. Mas a macro meta dela era ter um emprego foda, era crescer na carreira. Uma carreira que todo mundo admirasse, inclusive Exato. ela e todo mundo, né? Exato. E ela até brinca, né? Que, meu, pros pais dela, o teto de carreira era justamente ela entrar em uma fábrica e ela ser peão de fábrica. Esse era o plano de carreira que, dentro da realidade dela, era possível de... Era o de se atingir. admirável. Era o admirável. Então ela falou, não, eu não quero isso, eu quero crescer muito mais. Ela almejava outras coisas. E não tem nada de errado, mas ela almejava outras coisas. E aí o que ela viu, né? Preciso do inglês. Inglês vai ser essencial e eu quero fazer um intercâmbio pra eu desenvolver o meu inglês, porque eu não quero ter só o inglês de diploma ali, eu quero ter, de fato, um inglês avançado e tal. E ela viu que ela queria fazer um intercâmbio. Só que, cara, ela não tinha grana pra fazer o intercâmbio. Então, a macro meta dela era crescer na carreira e tudo mais, só que ela precisava, pra isso, fazer o intercâmbio. Então, o que ela fez? Preciso ganhar grana, preciso de uma renda extra. Então, ela começou a fazer ali uns trabalhos. O que ela começou a fazer, você lembra? Não. Enfim, ela começou a fazer uns trabalhos de renda extra e foi juntando a grana, pouquinho por pouquinho, até ela conseguir entrar no programa lá de au pair e tal, que já é muito mais em conta. E ela fez o intercâmbio dela. E só fazendo uma pausa aqui. Então vamos lá, só pra galera não se perder. Ela tinha uma metona, que era ter uma carreira foda, e ela foi dividindo em metinhas. Então, uma metinha... O passo a passo pra chegar até lá. Isso, Né? mas uma metinha era conseguir o intercâmbio. Pra conseguir o intercâmbio, ela teve uma outra metinha antes,
que era conseguir uma renda extra. Então, da sua Que era juntar a metona... grana do intercâmbio, né? E pra juntar a grana, ela precisou dessa da renda extra. Exato, então a metona foi dividida aqui, o guarda-chuva foi dividido em várias etapas, né? Que são as metinhas. E aí, beleza, ela conseguiu juntar toda a grana, fez intercâmbio, ficou foda no inglês, e ela voltou pro Brasil e decidiu que agora era o momento de procurar um estágio. Então ela foi, conseguiu entrar numa empresa, não era a empresa dos sonhos dela, mas ela ficou lá por um tempo, aprendeu, se desenvolveu, e depois ela mudou e de fato conseguiu o estágio dela na Amazon, que foi uma puta conquista. Mas ela conseguiu o estágio dela muito porque ela estava preparada, ela tinha as características da empresa e ela falava inglês, que era uma coisa que era totalmente necessário porque ela ia ter contato com pessoas gringas e tal. Então isso foi totalmente necessário para ela conseguir aquilo. Talvez se ela tivesse tentado entrar na Amazon logo antes de fazer o intercâmbio, logo quando ela entrou na faculdade, talvez ela não fosse conseguir, porque ela não estava preparada ainda, tanto do ponto de vista técnico do inglês, por exemplo, quanto das experiências que ela adquiriu em todo esse processo. E se a gente pega aqui a história dela, tudo começa de novo no propósito, né? O propósito dela era ter uma carreira que ela pudesse admirar. E para isso, ela sabia que deveria fazer algumas coisas antes de atingir aquela meta. Isso é muito legal. Então, já fica aí, já anota qual que é a sua meta. Coloca aí, conseguir um estágio na empresa tal. E esse conseguir um estágio na empresa tal é o segundo ponto aqui que você precisa saber para te ajudar a completar a meta, que é a meta SMART. É você usar o checklist das metas SMART. O que é o checklist? Checklist. O que é o checklist SMART? É um acrônimo em inglês que significa meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Eu vou me exemplificar aqui. Normalmente ali a galera tá de branco, tomando champanhe no ano novo e fala, ano que vem eu quero emagrecer. Pois aqui é super abrangente. De novo, a gente já falou isso, é super abrangente. Então, como que eu torno ela uma meta SMART? Como eu consigo passar por todo o checklist para de fato eu conseguir cumprir em 2021? Então, você precisa tornar aquilo específico. O que seria isso? Em 2021, que era perder 5 quilos. E aqui a gente vai para a segunda parte, que é mensurável. A sua meta precisa ser mensurável. Então, você especificou lá que você quer perder 5 quilos. Bom, 5 quilos é um negócio mensurável. Você consegue ver se você tá se aproximando, se você perdeu 3, 4, você consegue ver. E perder peso, você pode perder de meio quilo a 20 quilos, Qualquer coisa. Perdeu. Não dá pra muito você mensurar o que é perder. Mas 5 quilos, cara, 5 quilos são 5 quilos aqui nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar, 5 quilos é 5 quilos. Né? Isso, e por isso que essa meta pode se tornar cada vez mais atingível se você passa pelo checklist SMART. Indo para a próxima letra, é se aquilo é atingível. Pô, perder 5 quilos em 2021 é atingível? Se você criar suas metinhas de forma correta, bom, aquilo é super atingível, não é nada demais você perder 5 quilos se você se comprometer e fazer, de fato, etapas para conseguir chegar lá. O R. E só um ponto. Tava vendo, eu não lembro de novo onde. Eu vou começar a anotar as minhas Por favor. referências, Camilinha. Mas que muitas pessoas não conseguem cumprir as metas delas justamente porque elas não são metrificáveis. Então, se você não sabe o quanto que você tem que melhorar alguma coisa, o quanto que você precisa fazer alguma coisa, você não tem como chegar naquilo. E aí você se perde no seu propósito e acaba desistindo. Então, só emagrecer, você não tem um propósito para aquilo direcionado, né? Você não tem uma métrica de como saber que você atingiu aquilo. Sim, porque imagina se chegasse lá em julho, no meio do ano, você fala, putz, eu consegui atingir 30% da minha meta. Você saberia que precisava você tem que correr até os 70%. Né? Exatamente. Então, a gente vai para outra letra do SMART, que é a letra R, se é relevante. Aquilo é relevante para você? E aquilo tá muito ligado com propósito. Pô, de fato aquilo tem um propósito na sua vida ou é uma meta só por... ano novo, tem que criar a meta, foda-se, vou criar. E se ela é relevante pro seu propósito, né? Se ela te leva até o seu propósito. Vamos aqui para a última letra do checklist SMART para você conseguir concluir suas metas em 2021. Ela tem que ser uma meta temporal. Normalmente a galera fala o quê? Novamente, quero emagrecer em 2021. Beleza, quanto que é 2021? É janeiro? É fevereiro? É 28 de fevereiro? É 31 de dezembro? Não, a gente tem que colocar, de fato, uma data limite. Porque senão, a gente fica postergando. E aquela métrica lá...
é aquilo, chegou em julho, só concluiu 30%, e é isso é bom, isso é ruim. Imagina que a meta temporal dela, quero emagrecer dia 15 de agosto. Se em julho essa pessoa só conseguiu cumprir 30%, ela precisa correr muito mais. E a gente se compromete muito mais quando, pô, você coloca uma data. Você fala, nossa, faltam só 15 dias. Nossa, faltam 2 meses. Se você não tem essa visualização de quando é o fim, meio que não importa, sabe? Você vai empurrando com a barriga, literalmente. Aí você começa a negociar com você mesmo, né? E nós somos ótimos negociadores. Então a gente fala, não, hoje eu não vou treinar, vou assistir filme, amanhã eu treino mais. Amanhã não sei o quê. A gente sempre consegue negociar com a gente mesmo pra não fazer aquilo. E justamente, se você falar, 2021, o período de um ano é muito grande, né? Às vezes a gente não tem noção do quão grande é um ano e também do quão pequeno que é um ano. Então é muito relativo esse tempo. Mas se você só colocar, em 2021, você vai falar, puta, eu tenho um ano inteiro pra emagrecer, eu não vou treinar hoje. Só que, às vezes o impacto de você não treinar hoje é muito maior do que só você não ter treinado hoje. Porque isso vai te dar preguiça de treinar amanhã, isso vai se tornar um hábito, você vai mostrar pra você mesmo de que a rotina que você falou pra você é furável, é quebrável, e você acaba sofrendo muito com isso. Isso é uma coisa que eu sofro muito. Direto eu boicoto os meus treinos. E, cara, eu tô sempre mais distante da minha meta quando eu faço isso, não é um único dia que eu não treinei. São suas pequenas ações que, de fato, vão te aproximar do objetivo final, né? Não adianta você falar, amanhã. Talvez nunca chegue. E vamos trazer esse exemplo aqui da meta Smart pra uma meta de estágio. Puta, a galera já começa, né? Ano que vem eu vou conseguir um estágio. Ou ano que vem eu vou conseguir minha efetivação. Ou minha efetivação. Já tá totalmente errado. Porque isso daqui não é específico, não é mensurável, tem um monte de erros. Então vamos lá, como que a gente pode tornar essa meta específica? Vou conseguir o meu estágio em 2021 nas empresas XPTO ou nas áreas XPTO. Você tem que especificar exatamente qual que é a empresa, qual que é a área, para você ter uma meta específica. Quando a gente fala do mensurável, já é mensurável, né? É um estágio. Ou você conseguiu um estágio nessas áreas, nessas empresas, ou não. É binário. É binário. É um ou outro, sim ou não, conseguiu ou não conseguiu. 0 ou 1. Aí a gente entra no atingível. É possível conseguir esse estágio? Não é possível conseguir esse estágio. E aqui, às vezes, a gente olha para aquela empresa, sei lá, o Google, a Amazon, e parece um negócio super distante, super impossível. Cara, talvez seja difícil, não impossível, mas difícil você ir direto e conseguir um estágio no Google, direto e conseguir um estágio na Amazon. Mas se você quebrar isso em primeiro entrar numa empresa, começar a traçar a sua estratégia, né? Primeiro entrar em uma empresa, aprender, me desenvolver, ir pra outra, ou aí sim eu vou pra Amazon, vou pro Google, talvez você consiga ir tornando isso mais atingível. Até se a gente pensar também, vamos imaginar que você, Ricardo, faltam só 6 meses para você se formar e você quer entrar no Bradesco. Só que o Bradesco tem lá como requisito ter pelo menos 2 anos ainda de faculdade. E você tem só 6 meses. Talvez isso seja uma meta inatingível entrar no Bradesco, né? Então você tem que colocar esses pontos também ali na balança se é atingível ou não. E até é bom você começar a pensar nisso, que a gente até falou, né? Quando eu devo começar a procurar um estágio, qual que é o momento de procurar um estágio. E é muito importante a gente pensar nessas coisas antes, porque às vezes a gente só deixa pra olhar isso quando tá em cima da hora e você já não tem tanto tempo. Mas aqui também tem uma questão que é super importante das metas, que é você trazer a autorresponsabilidade. Aquilo está inteiramente na minha mão. Então, por exemplo, eu entrei nessa situação do Bradesco e, cara, o que eu faço agora? Sei lá, tenta negociar com a sua faculdade, vê se você pode pegar uma matéria extra, se tem alguma forma de você postergar a sua formatura, por exemplo, pra você conseguir fazer o estágio. Ou vai na cara de pau, tenta negociar com o próprio gestor, fala, eu tenho certeza que em 6 meses eu vou ser efetivado porque eu vou te entregar ótimos resultados. Por que não, né? Exatamente. Não é impossível. Tem aqueles 3 níveis, né? Agressivo, conservador e realista. Isso é coisa de investimento. Então, você vai fazer um investimento. Realisticamente, qual que é o percentual que aquele investimento pode render? Tem 70% tem 50% de chance de render 10%. O agressivo, cara, tem 10% de chance do negócio render 20%, por exemplo. E o pessimista que, cara, tem 40%... Me perdi na eu tô ficando confusa. Tem 40% de chance do investimento eu perder 10%, por exemplo.
Então você sempre tem que colocar isso. Cara, o que é mais realista? Você conseguir entrar no Bradesco faltando 2 anos pra se formar, ou você conseguir entrar no Bradesco faltando 6 meses? Talvez os 6 meses já seja mais agressivo, mas não é impossível, né? A minha história no Itaú foi totalmente agressiva, né? Eu tinha 6 meses. Eu falei, ó, eu tenho 6 meses, ou vocês me compram aí, porque eu tenho certeza que vão me vender. Me Já compraram. chegou com sangue nos olhos, agressivaço Agressiva. e conseguiu, é isso aí. E agora a gente vai pro relevante. Aqui tem muita gente que manda mensagem pra gente no direct do Instagram e fala: eu quero um estágio. Mas em qual empresa? Em qualquer empresa, eu só quero trabalhar. Pô, isso não é nada relevante, né? Porque trabalhar é o básico pra você conseguir ter uma independência financeira, pra você conseguir sobreviver no Brasil, né? Sem que ninguém te patrocine, você precisa. Você precisa de um emprego, você precisa de um estágio. Só que se aquele for só mais um trabalho, só mais um estágio, aquilo não é relevante. Então tem muita chance de você desviar e não acabar cumprindo de fato sua meta e sei lá, ir para outro caminho. Exato. Ou então, por exemplo, o seu propósito é: quero fazer carreira na engenharia. Meu propósito é ser um puta engenheiro. E aí você encontrou um estágio que tá contratando engenheiros, mas é num banco, por exemplo. Só que você quer seguir na área de engenharia que você se formou. Esse é o seu que você tá fazendo a graduação, esse é o seu propósito. Puta, será que você colocar um estágio em determinada área é relevante pro seu propósito? Ou não? Isso vai te tornar mais próximo de ser um engenheiro renomado? Ou isso vai fazer com que você tenha uma ótima carreira, mas que não seja como engenheiro, que é o que você quer? Então é super importante você analisar se o seu propósito tá de acordo com a sua meta, se essa meta é relevante para você chegar até o seu propósito. A mesma coisa da efetivação. Às vezes você pode colocar como meta ser efetivado até tal dia, tal coisa, só que, o seu propósito é ser um engenheiro químico. E você vai ser efetivado numa área X, numa área de engenheiro padrão, né? Qualquer engenheiro pode assumir aquela vaga. Engenheiro padrão, nossa. Inventou, Me hein? desculpa, engenheiros. Não, mas tipo assim, uma vaga genérica pra engenharia. Só que é alguém que faça engenharia independente da engenharia. Área de produtos. Por exemplo, será que essa área vai te levar próximo do seu propósito de ser um engenheiro químico? Não. Então talvez, será que essa efetivação é interessante pra você? Puta, beleza, vai te trazer dinheiro, vai te fazer crescer, mas será que isso é o que vai estar realmente alinhado com o seu propósito de ser um engenheiro químico de sucesso, por exemplo, de renome e tal, ou não? Então é muito importante ver se essa meta é relevante para o seu propósito. E a gente vai aqui para a última, que é temporal. Aqui até uma dica que eu dou para a galera é: se a sua meta é conseguir um estágio na empresa X, conseguir um estágio na empresa Y, na empresa Z, olha como que a empresa se comporta com relação à abertura de vagas, ao processo seletivo. Tem empresa que abre uma vez ao ano. Então, você pode colocar aqui no temporal: quero entrar na empresa X. A minha meta é conseguir um estágio até dia 17 de outubro de 2021, que é o dia que a empresa vai abrir ali o processo seletivo. Tem empresa que abre 3 vezes. Então, você pode colocar sua meta talvez no segundo processo seletivo. Tentou o primeiro, aprendeu como que é, se preparou pro segundo. E talvez no terceiro, se você é mais tartaruguinha, se você quer experimentar mais. Mas tem que colocar um prazo, uma data de vencimento. Porque senão você... É que nem Danone, né? Você deixa na sua geladeira por 5 anos, se não tem data de validade, aquilo não é jogado fora, né? Sempre vai estar ali na geladeira de canto e ninguém vai comer aquilo. E a questão do temporal é super importante. Esse ponto que você pegou aqui é crucial, porque às vezes você mudando a temporalidade da sua meta, você torna ela atingível ou não. Então eu posso colocar, por exemplo, que a minha meta é conseguir um estágio na empresa de guarda-chuvas azuis até fevereiro. Só que, se a empresa só abre o processo em março, fevereiro, março. Tá certo. Se a empresa só abre o processo em março, é impossível eu conseguir um estágio lá até fevereiro. Aí você já fica frustrado, que é um outro tema que talvez a gente possa fazer podcast sobre frustrações. Exatamente. Então passamos aqui a mesma coisa que você deve fazer para caso sua meta seja alguma coisa relacionada à efetivação, a conseguir um estágio. É esse o caminho. Sempre se atentar, né, a esses 3 pontos. Sempre se atentar a esses 5 pontos das metas SMART. Passa esse checklist. Se o seu checklist não passou por algumas dessas coisas, você pode até conseguir atingir a sua meta, mas as chances de você não conseguir, de você se frustrar ou de você não saber se você chegou lá e desistir são muito grandes. Porque é aquilo, a maioria não é regrada com relação à meta, então faça o checklist para você pelo menos se tornar regrado, né? E com relação à efetivação, também uma dica aqui que eu quero dar pra galera, um negócio que eu fazia com relação à efetivação, que é o seguinte: eu fazia com relação aos meus contratos.
Então, como as minhas metas ali eram de 1 ano e todo o meu contrato era de 6 meses por conta da faculdade e tal, eu sempre colocava, quando que vence o meu segundo contrato? É dia 31 de dezembro. Então, eu tenho até dia 31 para ser efetivada. Então, pode fazer também ali com relação à efetivação a sua temporalidade de acordo com seus contratos. Uma dica. Inclusive as viradas de contrato são os momentos super estratégicos para você falar de mudança, seja de área ou de mudança para efetivação, porque de fato tá encerrando um ciclo, a empresa vai ter que pensar na sua renovação, pelo menos do contrato. Então é um momento super estratégico para fazer isso. Isso, mas fique de olhos abertos durante todos os períodos do seu contrato, que não adianta esperar a virada de chave para falar sobre efetivação, porque isso não dá certo, né? Não vamos romantizar o terreno. E, a gente entra aqui num motivo pra galera não conseguir cumprir as metas também. Que é o seguinte, beleza, tracei minha meta Smart, super bonitinha, tá atendendo a todos os critérios do checklist, mensurável, temporal e tal. Só que a pessoa, ela se compromete tanto com a meta dela, colocou, nossa, vou conseguir o meu estágio na empresa XPTO até dia tal, tal, tal. E ela esquece o quê? Do processo. Então, a gente falou, por exemplo, do exemplo da nossa amiga da Amazon. Da Gi. Não vou expor as pessoas aqui no podcast, Camila. Gi. Beijo, Gi. Então, a gente falou aqui o exemplo da Gi, por exemplo, que entrou na Amazon. E, cara, ela poderia simplesmente ter colocado lá que queria a Amazon na meta dela. Só que, pra ela conseguir o estágio na Amazon, ela precisaria ter o inglês, ela precisaria desenvolver o inglês. Então, tem um passo a passo, tem um processo pra você chegar até lá. E o maior erro é esse, a pessoa se compromete tanto com a meta que ela esquece do processo. E aqui a gente vai te dar um pulo do gato que é justamente esse, de focar no processo. Então, beleza, você colocou a sua meta. Cara, sua meta, se você simplesmente deixar ela lá, vai ficar muito vaga. Minha meta é perder 5 quilos até dia 15/12 de não sei quando. Beleza, você tem a sua meta. Mas se você só ficar pensando nisso, você não vai fazer nada. Então você tem que colocar, olha, pra atingir essa meta, todos os dias eu vou treinar. Por exemplo, segunda, terça e quinta, eu vou treinar 20 minutos, eu vou fazer exercício aeróbio e depois eu vou fazer exercício de força. Qual que é o nome, Camila? Muito bom, Ricardo. Tá indo bem, pode continuar. Eu não manjo de academia, Camila. Qual que é o nome do exercício de força? Hipertrofia. Vou fazer aeróbio e vou fazer exercício hipertrófico, por exemplo. Ai, que bonitinho. Eu não manjo dos vocabulários. Ai, minha mãe vai adorar. Mas é justamente isso. A pessoa só se comprometeu lá com emagrecer tanto até tal dia. Mas, cara, o que ela precisa fazer para aquilo? E é super importante você pegar essas coisas, transformar em rotina, transformar em hábito, porque senão fica um negócio inatingível. E aí você só teve uma meta super bem desenhada, mas você não foi eficaz ao traçar um plano de ação, a de fato fazer aquilo acontecer, tirar do papel, né? #metona, #metinha. E aí a gente entra nas metinhas do passo a passo. Você traçou a sua meta, então agora é o momento de traçar metas menores para você atingir aquela meta. E essas metas, esse passo a passo, chame do que você quiser, rotina, hábitos, também tem que ser smart. Também tem que atender a esses critérios. Então, por exemplo, a gente falou aqui de conseguir o estágio. Para eu conseguir o estágio, o que eu vou fazer? Vou colocar uma meta de fazer 3 processos seletivos até dia tal, por exemplo, para eu passar naquela empresa. É mensurável. Eu consigo mensurar que eu vou fazer 3 processos seletivos. Não preciso passar nesses 3 processos. Mas o fato de eu fazer esses 3 processos vão me trazer aprendizados. Então, é um negócio mensurável. Vou colocar uma data de fim, de início e fim, que eu vou fazer aqueles processos. Então, você precisa buscar como transformar essas coisas em metinhas também para não ser um negócio inatingível. Simplesmente passar na Amazon é inatingível se você não tiver respeitado o processo, feito todo um processo antes daquilo. Exatamente. E a mesma coisa para efetivação. E aqui você tem até um facilitador, que pode ser seu gestor. Como que eu fazia, e eu acho que você fazia também, né? O objetivo é a efetivação, mas você tem que entregar determinados resultados naquele projeto. E isso você não precisa tirar da sua cabeça, né? Você pode alinhar com o seu gestor, que afinal é o seu líder, é a pessoa que está te avaliando para ver se você está preparado para dar o próximo passo, que é a efetivação, ou se você ainda precisa de um tempo maior de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, ali você pode colocar o atingível, você pode analisar a métrica, se você está mensurando de fato aquela meta com o seu gestor. Um negócio até que eu fazia, eu pedia feedback mensal. De todo o meu feedback, eu ia anotando, e no mês seguinte eu falava...
isso daqui eu tinha tomado ponto negativo, eu tentei desenvolver em tal atividade. Como que você acha que eu fui? Nossa, Camila, você mandou bem demais. Então eu já via, nossa, aqui eu já tô me aproximando ali de todo o checklist da efetivação. Então esse é um ponto legal também para quem quer fazer aí a meta Smart e as metonas e as metinhas Smart com relação à efetivação. Exatamente, porque a efetivação, ela não é um evento, ela é uma consequência de uma série de coisas. Então, é animal esse exemplo que você trouxe. Puta, coloca uma meta de mensalmente pedir um feedback pro seu gestor. Isso já é uma metinha. É uma metinha. Coloca essa meta de mensalmente pedir o feedback do seu gestor até data tal, que é, por exemplo, o vencimento do seu contrato. Puta, você já tá seguindo naquele caminho. Coloca uma meta de fazer os objetivos-chave, as atividades-chaves da área, por exemplo. Porque é isso, efetivação, ela é consequência, ela não é um evento isolado. Não vão simplesmente chegar e te efetivar. Você vai precisar justificar isso com resultados, com entregas e tal. Então beleza, a meta é ser efetivado, mas quais são os resultados que você vai entregar ao decorrer do tempo? Mesma coisa, você quer fazer um estágio. Puta, beleza, você quer estagiar numa empresa foda? Cara, será que você ter determinados cursos não podem te ajudar? Não é impossível você entrar num estágio sem cursos, mas será que não te ajuda? Será que não brilharia muito mais o olho do recrutador da Amazon se você tivesse cursos ligados às atividades que a Amazon faz, ao nicho da Amazon, ou aquela atividade que você vai fazer? Então, por exemplo, você quer o estágio da Amazon, coloca como meta que em 2021, até a data tal, que é a data que você vai conseguir o seu estágio, você vai ter concluído 3 cursos, por exemplo. Ou o curso tal, tal, tal. Já coloca qual que é a área do curso, qual que é o tema do curso, porque aquilo também vai te ajudar a chegar na sua metona de entrar na Amazon. Perfeito. E no final das contas, nenhuma metona, exatamente. No final das contas, nenhuma metona é um evento. No final do dia, toda metona é uma consequência das suas metinhas, são consequências das suas ações diárias que você... É um passo a mais que você dá para chegar lá, né? Mesma coisa. De novo, o exemplo do emagrecimento. Você vai a semana inteira na academia, não vai fazer diferença. Seu braço não vai ficar maior, não vai aparecer gominho aqui na sua barriga, no seu tanquinho. Às vezes, você vai ter que... ficar 6 meses se exercitando, correndo, fazendo abdominal, puxando ferro, para você conseguir ver resultado dependendo de onde você está partindo. Essa é até a grande importância de você entender qual que é o seu momento atual. Até você deu esse exemplo aí. Às vezes, para eu conseguir um estágio na Amazon, se eu tiver 3 cursos, eu vou conseguir me aproximar cada vez mais da minha big meta, que é passar no estágio da Amazon. Mas, às vezes... Eu, Camila, já tenho 3 cursos. Então, o que mais que eu preciso fazer, né? Essa é a grande importância da gente visualizar onde a gente tá, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar lá. E, cara, esse ponto que você trouxe é animal, porque, de fato, você vai treinar. Você foi lá 1h30 na academia, puxou treino pesado, você olha no espelho, você não vê nada, você não vê diferença nenhuma. Frango. Você vai no dia seguinte, treina, você olha no espelho, você não vê nada. Só que, você melhorou 0,5%, você melhorou um pouquinho, ficou um pouquinho mais forte, um pouquinho mais magro, um pouquinho não sei o quê. A mesma coisa no nosso dia a dia de trabalho. Você não vai fazer uma coisa e do dia pro outro você vai ser efetivado. Mas você vai ter feito um pouquinho da sua atividade, vai ter chegado um pouquinho mais perto do resultado e tal. Até depois de 6 meses, depois de 1 mês, depois de 3 meses, você conseguir tangibilizar aquilo. E aí, se você olha do dia 1 pro dia número 90, que é o final de 3 meses, aí você vê o resultado. Mas de um dia pro outro você não vê. Por isso que é super importante você traçar metas que vão te colocar naquele objetivo. Então, simplesmente emagrecer 5 quilos ou simplesmente conseguir um estágio é uma coisa que você vai ver depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano. Mas você treinar 3 vezes por semana, por exemplo, ou você fazer 3 cursos até tal dia, é uma coisa que você consegue metrificar pra saber que você tá indo naquele caminho, né? Exatamente. E eu quero, assim, meu desejo muito forte pra 2021 é que a galera tenha anotado tudo isso. Então, primeiro, entenda que você precisa ter um propósito. Não tenha metas vagas, não tenha meta por ter meta, porque no final do ano todo mundo cria metas, então, sei lá, vou criar aqui que eu vou ler 20 livros ano que vem. Não, tenha um propósito. Por que você quer ler um livro? O que é? É ler por ler?
ler para mostrar como um troféu ou é para você reter conhecimento e que talvez aquilo vai te aproximar de um objetivo mesmo? Então, a partir do seu propósito, crie metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Para de ficar só criando por criar e, de fato, execute, tira do papel e faz aquilo acontecer, porque no final do dia, no final do ano, você sente um puto orgulho, né? Que você deu um passo a mais, às vezes conseguiu aquela carreira, conseguiu entrar na sua carreira do sonho, conseguiu o corpo tão desejado, conseguiu o conhecimento que sempre quis. Então vale a pena você focar nas pequenas ações do seu dia para atingir o seu propósito. E pra gente encerrar aqui, eu queria só concluir com um pensamento que é muito em linha do que a gente falou lá no começo, de quem tem um porquê enfrenta qualquer como, que é, cara, traga autorresponsabilidade. Se enxergue como responsável de fazer isso acontecer. Não vai ser tipo, não fui treinar porque a academia fechou por causa da pandemia. Tá chovendo. Não fui treinar porque tá chovendo. Você não foi treinar porque a academia tá fechada? Puta, você não pode colocar um vídeo no YouTube e treinar de casa? Ou então, nossa, eu não fiz o curso tal porque eu tava sem dinheiro. Cara, a Gi, que é a nossa amiga da Amazon, ela foi trabalhando, fazendo bico, fazendo um monte de coisa até conseguir a grana do intercâmbio dela. E não foi fácil, demorou, foi quase um ano, né? Exatamente. Ou então, puta, eu não tenho dinheiro pra fazer um curso. Cara, será que você precisa realmente fazer aquele curso que é super caro? Ou você não pode procurar na Udemy que tem um curso sobre o mesmo assunto, talvez não seja a mesma qualidade, mas é muito mais acessível, é um curso muito mais barato. Então traga essa questão da autorresponsabilidade. Não adianta nada você jogar a culpa no outro de você não ter realizado a sua meta. O único responsável por realizar a sua meta é você. Então não adianta você querer se justificar que não fez. Não fiz porque fulano. Não fiz porque o tempo. Não fiz porque as condições. Não, eu fiz porque eu corri atrás de fazer acontecer, porque quando as condições não eram favoráveis, eu criava situações em que pudesse fazer mesmo assim. Então é muito importante ter autorresponsabilidade para fazer as suas metas acontecerem. E o mais engraçado, quando a galera cria desculpa, não é pro outro, é pra ela mesma. É pra si mesmo. Ninguém tá se importando se você não realizou aquela coisa. A maioria não vai realizar. Se você for a minoria, é aquilo. Prego que se destaca é martelado. Tem gente que vai olhar feio pra você. Se você tá indo na academia, vão te criticar. Se você não tá indo na academia, vão te criticar. Se você tá lendo muito livro, vão te criticar. Em qualquer momento, vai ter muita gente falando sobre você. Mas você para de criar aquela necessidade de criar uma desculpa do porquê. Vai lá e faz, né? Exatamente. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E assim encerramos o nosso podcast, o primeiro podcast de 2021. Cara, agora a gente já colocamos nas nossas metas de podcast, a gente já traçou as nossas metas de quando que a gente vai gravar podcast, quantos podcasts a gente vai fazer por ano. E é isso daí, você vai acompanhando com a gente. Pode ser que em alguma semana a gente fure, não está nos nossos planos, mas faz parte. Só que a gente tem o nosso objetivo de gravar tantos podcasts em 2021, até tal data e tudo mais. Então você vai acompanhando com a gente, as nossas metas já estão traçadas. E comenta aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, quais são as suas metas, se você já traçou as suas metas, se você mudou as suas metas de 2021 depois que você ouviu esse podcast, né? E aproveitando, deixa o seu like aqui no YouTube. Se você tá ouvindo do Spotify, corre lá pro YouTube pra dar essa moralzinha pra gente. Já se inscreve, ativa o sininho do YouTube de notificação, porque às vezes a gente vai lançar algum conteúdo que vai te ajudar exatamente naquele momento, mas talvez você não saiba que a gente lançou aquilo. Então já ativa pra você não perder nada. Semanalmente teremos conteúdo exclusivo aqui pra você. E metinha aqui pra quem quer conseguir estágio e quem quer ser efetivado. Já coloca aí, vou assistir todos os vídeos, podcasts, posts do Estagiário Sênior até 2021, dia 31 de dezembro, pra você conseguir. Ano que vem você renova pra você conseguir o seu estágio, pra você conseguir ser efetivado, porque aqui com certeza a gente vai te dar um monte de conteúdos que vão te ajudar a você atingir a sua metona aí de 2021. Lembrando aqui que o Ale Matos, que é o co-criador do programa de estágio da Embraer, disse que o requisito para entrar na Embraer é acompanhar o Estagiário Sênior. Então, se falou, se tá na internet... Foi ele que disse, não foi verdade. a gente. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e só vem 2021.